Seja muito bem-vinda, mulheres, aqui mais um episódio do Realidade Feminina. Eu estava morrendo de saudade de vocês. E, gente, eu tô tão feliz com esse episódio, que eu vou apresentar aqui a minha convidada, mas na hora que ela começar a conversar com vocês, vocês vão ver por que tanta honra nessa minha convidada, né? Porque não dizendo conterrânea, mas tipo conterrânea da minha mãe. Então, sabe o coração quando fica quentinho de ver, tipo, uma conterrânea da família, lá da terrinha que a gente adora, mineiro, que tem os pão de queijo. Minha convidada vem diretamente de Minas Gerais, gente. Mas calma aí que eu vou falar quem que é. É uma mulher, sim, diria que tem a minha admiração quando se trata de liderança. Então, sim, esse episódio nós vamos falar sobre liderança feminina, principalmente ambientes corporativos, como se sobressair e conseguir conquistar o seu espaço de uma forma saudável. A nossa convidada, nós vamos falar sobre isso com ela hoje. E quem é ela, né, gente? Vamos falar dela. Psicóloga, coach, mentora de líderes, fundadora do Lidera Mais e atua com desenvolvimento de líderes, gente. Eu sou suspeita a falar, mas eu amo tudo que se trata de liderança, né? Começando lá de casa, né, gente? Então, assim, mãe que é mãe sabe o que é liderar. E a gente vai aprender com uma especialista aqui sobre como levar essa liderança para fora de casa, né? Da porta para fora. Quem nos assiste, nos acompanha, sabe que eu sempre falei, né? Quem lidera dentro, lidera fora. E ela vai trazer um pouquinho da experiência dela e da especialidade dela nesse assunto. Ela foi sócia fundadora e diretora da AESC, acho que é assim que pronuncia, empresa de saúde em Santa Catarina de 2020 a 2023. Vai anotando aí, só para vocês sentirem, né, a minha convidada. Possui 30 anos de experiência em empresas do segmento da indústria de comércio, serviço, saúde, transporte, moda, bebida. O que mais que vocês querem, gente? Senta a nota, pega o papel. Dentre elas, Unimed, da BH, e a Mil e Coca-Cola. Então, não sei vocês, mas eu tenho muito a aprender com ela. Foi diretora de diversas áreas, como RH, Marketing, Facilities, Compliance. Ai, gente, inglês não vou arriscar. Vocês vão ver na bio tudo em detalhes. Sendo a principal expert em gestão de pessoas, gente. Então, assim, eu tô com a melhor. Quer aprender a liderar, quer aprender sobre liderança feminina, tá sofrendo aí naquele ambiente de trabalho que você já não sabe mais como se colocar? Esse episódio é pra você. Então, com vocês, minha convidada, que é ela, gente, Cláudia Conserva, que vem diretamente de Minas Gerais. Não vai descobrir onde que ela tá morando, né? Porque a gente se apega no mineiro, fala assim, eu sei que é de Minas, gente. Então, assim, Cláudia, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda a esse espaço, a esse ambiente. E vamos começar com aquele de início, assim, sabe? Eu sempre gosto de fazer aquela perguntinha assim, né? A gente sabe que é de Minas Gerais, mas me fala um pouquinho, onde que vive, como que é a rotina, os trabalhos, eu sei que viaja bastante, conta um pouquinho pra gente aí. Se apresente, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Estou me sentindo muito honrada em estar aqui e preocupada agora com a responsabilidade que você me colocou. Mas vamos falar sobre isso tudo de liderança. Mas nós vamos bater um papo aqui e a ideia é que a gente some mesmo, um aprendizado muito grande toda vez que eu tenho uma conversa sobre liderança, porque eu brinco que eu aprendo junto, né? E é todo dia. Então, a gente aprende a liderar todo dia. É verdade. E uma curiosidade que você falou sobre ser mãe, então é líder, eu tentei puxar na memória aqui, não consegui me lembrar, mas tem uma autora que tem um livro que é Lidere como uma Mãe. Sim. Foi lançado no ano passado. A esposa do Dan, né? A esposa do Dan. A esposa do Dan Cocker. Eu não quis falar que era a esposa do Dan Cocker, eu falei assim, poxa vida, né? Ela é a esposa dele. Mas é isso mesmo, né? É um dos nossos papéis também. Qual que é o nome? Né? A gente não lembra muito, sabe? Porque é a esposa do Dan, né? E ela também foi da Disney, né? Ela também é uma pessoa... É verdade, o livro. Inclusive, a gente tem o livro dela ali, depois eu pedi para os bastidores. Então, muito interessante. Eu acho que esse é um bom caminho para as mulheres aí que querem liderar, porque elas vão saber que elas já sabem liderar. Já sabem liderar, né? Então, você estava dizendo de onde eu venho de Governador Valadares. Dá para perceber, né, gente? Pelo sotaque. Mas morei em Belo Horizonte nos últimos anos todos. E agora eu moro em Florianópolis. Então, viu, gente? Tem aí, os dois lados bons, um coração dividido. Amo Floripa. Você chegou em Floripa que eu quero quando? estar. Eu vinha para Floripa a trabalho há 8 anos. Só que eu segui morando lá por 1 ano e meio. Eu vinha e voltava toda semana. Nossa, sério? Sério. De BH? De BH. Eu vinha na segunda, animada, voltava na quinta, com um filho de 8 anos na época. E assim foi por 1 ano e meio. E depois nós viemos a família toda há 6 anos e meio.
Olha Então, estou em só. Floripa há quase 7 anos e muito feliz. E a gente se encontrou lugar, né? aqui. No meu primeiro dia em Florianópolis, foi muito interessante que eu cheguei no trabalho, que eu fui para uma consultoria e depois acabei ficando por 6 anos no grupo. E uma das pessoas me recebeu e falou assim: vamos ver se a ilha vai te receber. Não basta você gostar da ilha. Tem isso, né? Que diz que a ilha expulsa, né? Então, eu sou muito feliz, porque a ilha me abraçou, né? E eu sou muito feliz. Somos, eu Isso também. é muito bom. Mas me deu esse medinho, porque eu cheguei e foi a mesma coisa, tá? Né? Quando eu cheguei aqui, falou assim, ó, aqui a ilha tem um negócio de que ou ela te aceita ou ela te expulsa. E o pior é que, assim, no fundo, dá pra acreditar. Porque minha irmã mais nova não conseguiu ficar aqui, voltou pro Goiás. É mesmo? A nossa irmã mais nova. Minha irmã mais velha veio, persistiu, ficou. Eu vim, eu passei um perrengue 1 ano, assim, ó. Foi 1 ano e meio, falei, meu Deus, esse povo não me ama. Vou embora. Mas depois, aí foi onde a gente começou literalmente a se adaptar à cultura. E aí a gente percebeu esse acolhimento. E realmente, quando você entende e se adapta à cultura e a ilha te acolhe, é outro mundo, né? É porque são culturas diferentes, né? São muito diferentes. Falando Minas, muito, né? Ainda mais Minas, que diferente. Ainda Minas Gerais, eu falo que o pessoal mineiro, eles são mais acolhedor ainda que o goiano. Conseguem ser mais anfitriões do que o próprio goiano, né? Eu falo pela minha mãe, é o jeitinho. Minha mãe é mineira, né? Minha mãe é de Ituiutaba. De vizinha ali, Minas e São Paulo. Mas enfim, vamos falar depois de culturas e tudo mais, mas eu quero falar sobre liderança, né? Então eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, pra gente meio que começar esse processo vindo um pouco da sua realidade feminina mesmo. Que a gente fala de liderança feminina, a gente sabe que é muito da nossa realidade, né? Vivenciar a liderança na pele, se perceber líder, se ver líder, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher na liderança, olhando as profissões, os trabalhos no início da sua carreira? Bom, eu penso, primeiro no início da minha carreira, ainda quando eu não tinha um cargo de liderança, eu era uma pessoa que cuidava da gestão de pessoas de uma unidade com 300 homens. Eita, não! Eu era a única mulher em uma empresa de transporte coletivo interestadual. Aqui ela não fazia o Sul, chamava Companhia São Geraldo de Aviação, que depois foi incorporada pela Gontijo, que eu também não sei se vem para cá, ela fazia São Paulo Nordeste. E então nós éramos 300 funcionários, eu era a única mulher. RH. Então, mas como a gente diz de acolhimento, eu fui muito bem acolhida, né? Fui muito bem recebida. Isso foi aonde? Isso foi lá em Governador Valadares ainda, lá em Valadares. E então sempre eu transitei muito bem em todos os universos ali, vamos dizer assim, apesar de ter escolhido psicologia, que é tida como uma carreira mais feminina, então nós tínhamos muito mais mulheres na turma do que homens. Eu me formei, 1 mês antes de me formar, eu fui trabalhar na São Geraldo, fiquei lá 3 anos. De lá fui para Coca-Cola, que também tinha muitos homens, porque a área comercial, de indústria de bebidas, ela é mais masculina. E eu vivi ali algumas coisas que eu vejo que eu já tinha uma característica que eu gosto muito quando eu estou falando de liderança feminina, e aí eu fui aprimorando, que é eu me coloco nos lugares que eu estou, independente de olhar com quem eu estou falando. Assim, não é que me falta respeito com a hierarquia, não é isso. Eu me coloco no meu lugar naquela hora que eu estou ali. Então, se tem alguém muito acima de mim, eu vou me colocar muito no meu lugar. Se eu tenho um espaço para estar do lado dessa pessoa, eu estarei do lado dessa pessoa. Então, ou seja, você nunca teve uma restrição por ser um homem, por exemplo. Não, nunca tive essa restrição. Porque é o que geralmente o comportamento feminino, ele se retrai no sentido de que, porque é homem, eu preciso ser diferente, né? Eu preciso retrair mais. Não, nunca tive. E outro dia eu fiz uma palestra para mulheres também, eu contei era para eu contar a minha história. E eu refleti depois disso a respeito desse posicionamento com os homens. E eu me questionei, falei, será que eu fui muito masculina? Porque nessa relação ali de 3 anos, as brincadeiras eram iguais, eram do mesmo nível. Eu não era masculinizada, eu nunca fui uma pessoa assim, vou me masculinizar ou não é nesse sentido. Mas a minha conversa era de igual para igual. Eles faziam piadas comigo que, assim, eu não posso contar aqui no ar.
É uma piada assim se eu fosse casada na época, meu marido ia dar ruim. ficar incomodado. Mas eu levava muito bem. Levava muito bem. E isso foi muito saudável, porque eles me respeitaram. Eu tive empatia também com eles. Sem ser construído, sabe? Sem ser muito pensado. E eles entendiam a minha importância ali, eu entendi a importância deles comigo. E eu sempre fui muito bem respeitada. Muito, muito. Eu nunca tive um problema. Depois, na outra empresa que eu fui trabalhar, que eram muitos homens também, eu tive uma semi-cantada na frente de outros homens. E aí ele levou o corte merecido. Eu falei, nem nos meus piores sonhos, meu filho. Pode mudar essa conversa. Então, eu já cortei ele na hora. Você sempre se posicionou, né? Eu penso que isso fez muita diferença. E aí, quando eu depois tive a oportunidade de assumir uma posição de liderança, eu já tinha essa característica de me posicionar, independente de ser líder ou não. Porque eu acho que, independente da posição que uma pessoa está, que uma mulher está, ela tem algo a contribuir. E se ela tem algo a contribuir, ela deve contribuir. Sim. Ela deve se colocar, né? Acho que isso é o mais importante. Que a gente não pode... Porque foi interessante isso que você falou. Eu não tinha nenhuma preocupação de estar com homens, ou de estar com mulheres, ou... Não tinha. E o meu principal desafio, quando eu me tornei líder, foi um desafio muito comum a qualquer pessoa que se torne líder, sendo homem ou mulher, que foi, eu fui promovida à liderança saindo de uma equipe. Então, eu fui liderar os meus colegas. Não, essa eu quero saber. E era um público muito feminino. Então, eu tinha dificuldade mais com as mulheres. Mas não porque eram mulheres. Porque disputava, porque mulher disputa. Querendo ou não, o ambiente é diferente, né? Quando a gente fala de comportamento. A forma dos homens brincar é diferente da forma de como as mulheres brincam. Então, a gente sabe que o ambiente em si, um ambiente que tem lá um grupo de homens e um grupo de mulheres, as brincadeiras vão ser diferentes. E você é acostumada com ambos os grupos, eu até imagino ali... Como se colocar, talvez, até no grupo de mulheres, né? Talvez isso começou em casa, sabe? Eu tô aqui pensando agora. Eu tenho um irmão 1 ano e 3 meses mais novo que eu. Então, assim, a gente foi muito grudadinho ali. Mas depois, nós somos 4 mulheres. Então, são 2 homens e 4 mulheres. Então, é muito mais mulher do que homem. Mas, eu e meu irmão eram muito próximos. E teve um Natal, eu criança, devia ter lá 6 anos, 7 anos, que ele ganhou uma bola. E eu ganhei uma boneca. Eu queria trocar. Eu mordi a bola dele. Sério? Era aquelas bolas antigamente, que estourava. 40 e tantos anos atrás. A bola estourou com uma mordida. Ai, meu Deus. Ai, que parte feia da minha história, né? Lembrei agora, não tinha lembrado ainda. Mas sabe o que é legal a gente lembrar da nossa infância? E eu gosto, inclusive até no nosso canal do Alquimia, eu faço muito essa pergunta, eu vou jogar ela aqui na Realidade Feminina para você também. Aquela famosa frase que a gente escuta quando é criança, né? O que você vai ser quando crescer? Então, é engraçada essa pergunta e a forma de como a gente se comporta, a nossa ambiência, as brincadeiras que a gente tinha quando infância, fala muito sobre nós hoje, né? Por exemplo, eu, quando era criança, adorava brincar de carrinho. Eu sempre estava com os meninos na rua brincando de pega-pega e de carrinho debaixo da árvore. Era sempre brincadeira masculina. E da sua infância, você consegue ter alguma lembrança, principalmente assim, desde a infância nas brincadeiras, ou até mesmo na época de colégio, como você era vista, e eu era muito vista como líder mesmo, fui líder de classe e tudo mais. Conta um pouquinho para nós sobre essa sua infância, pra gente entender de onde que essa liderança nata veio aí Bom, eu sou a filha mais velha. Então, o filho mais velho já carrega aí algumas coisas de ser mandão, muito certinho, quer colocar todo mundo ali quer liderar todo mundo, os irmãos. Eu tinha essa característica. Eles são todos são um pouco mais novos que eu. Foi muita terapia para eu encontrar o meu lugar, que eu não era a mãe, eu era a irmã. E aí, graças a Deus, as coisas aconteceram e hoje somos adultos, todo mundo se dá super bem. Eu tenho uma relação ótima com os meus irmãos, não tem nenhum trauma porque eu era mandona ou não era. Legal. E, na verdade, depois todo mundo ficou meio mandão, as outras também. Então, se inspiraram, né? Mas da minha infância, eu me lembro muito de brincar, assim, brincadeira de rua. Brincava de pique-bandeira, brincava de queimada. Brincava de... Tinha uma coisa que chamava finquinho. Que era como se você pegasse uma chave de fenda e fosse riscando o chão de terra e vai fazendo um caminho com aquilo. E eu não lembro mais o que dá, qual que é a lógica. Brincava de amarelinha. E brincava de escola.
E quando brincava de escola, eu era ou a diretora ou a professora. Ai, tá explicado. Achamos. Eu sempre era professora ou diretora, e é muito interessante que agora, eu fui diretora de empresa, né? E agora eu trabalho com desenvolvimento. Tenho um quê de professora aí, né? Nos workshops, nos treinamentos. Então, mas eu na escola, eu não me lembro de ser vista como a líder da escola. Eu tinha uma característica, quando eu falo de se posicionar, de se apresentar, eu me apresentava em tudo que tinha da escola. Apresentação do Dia das Mães, tudo que acontecia. Era você que apresentava. Não, eu me misturava com todo mundo. Então, eu dançava, se era dança, eu fazia o teatro, se era teatro, o que tinha. Legal. Eu estava sempre atuante ali. Estava sempre no palco, digamos assim. E teve uma ocasião, eu com 9 anos, que eu recitei uma música de Dia das Mães. E isso ficou muito marcado, porque minha mãe, várias mães de outras coleguinhas vieram falar como eu falava bem, etc. Eu, com 9 anos, eu já lia na igreja, leituras, leituras ali da igreja, da missa. Então, eu tinha essas coisas de estar sempre participando. Mas eu não tenho a memória das pessoas me verem como a líder. Eu vejo que eu tive um privilégio de lá no interior, numa escola relativamente pequena, até não é tão pequena hoje, isso até a 8ª série ali, vamos dizer que até o 9º de hoje. E depois no ensino médio também, eu ter estado com muitas pessoas que tinham essa característica de fazer, de realizar. Sim. Então, eu não tive espaço para assim, eu me sobressair como a líder. Não, era um monte de líder no meio do caminho. Olha que legal, interessante. A gente está se encontrando agora. É um ambiente para você que já é familiar, né? Imagina, eu terminei o 3º ano do ensino médio em 1988. E agora minha turma se reencontrou pelo WhatsApp, etc. Nós vamos fazer uma festa. Nossa, sério? Em julho, lá em Governador Valadares. Nós somos 8 pessoas da organização da festa. Eu em Florianópolis, eu estou na organização da festa. Meu Deus! Mas além dos 8 que estão na organização, no grupo, toda hora pipoca um monte de gente que você vê que está contribuindo. Então, muita gente. Eu tive esse privilégio, sabe? A gente ter essa troca. Então, todo mundo, quando você está num ambiente em que todo mundo tem essa característica, é como você... Você não se torna o patinho feio da história, né? Você acaba sendo um ambiente que te favorece a se desenvolver por igual. E um puxa o outro. Então, você não é o patinho feio, nem é a estrela. Você tem que ralar para você conseguir ser ouvido, porque tem um monte de gente que também vai lá e toma a frente para falar. Ah, legal, interessante. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas vão te puxando junto. Então, isso é a minha lembrança hoje, assim, da minha infância, da minha adolescência. Você tem meus pais que sempre me empurraram. Eu já ia até perguntar sobre os seus pais, no sentido dessa sua ambiência. Alguém que te inspirou, alguém que te inspirava, ou às vezes até hoje te inspira dessa época? Porque a gente sempre tem uma referência na nossa infância, né? Do tipo assim, quando eu cresci, eu vou ser igual meu pai, ou igual minha mãe, igual minha tia, ou igual alguém. Você teve alguém assim na sua... É muito curioso, porque... Meu pai é contador, minha mãe foi professora, depois não chegou a ser diretora, mas foi inspetora escolar, supervisora, orientadora. E eu falava que eu não seria nem contadora, nem professora. Olha só! Era você tudo, menos esse aí. Ser qualquer coisa, menos professora e menos contadora. Interessante. E depois eu acabei sendo professora, né? E meu pai era executivo de uma empresa, era gerente de uma empresa lá na cidade. Depois ele teve o próprio escritório, empreendedor. E eu sou um pouco dos dois. Que legal. Então, eu sou um pouco dos dois. Mas a minha mãe, falando de referência feminina, né? A minha mãe é uma mulher que eu não tinha tanta clareza do quanto ela foi influente na minha vida, na construção do que eu sou hoje, como eu tenho hoje. Ai, que depois legal. de olhar para trás e ver. Massa, né? A minha mãe foi a única pessoa da família dela que estudou. Ela fez faculdade ela teve 6 filhos, né? Ali, escadinha. Tem 9 anos entre o primeiro, o mais velho e o mais novo. Nossa, 9 anos, tem 6 filhos. Sim. E ela se formou, ela já tinha a minha irmã mais nova. Nossa. Então, ela estudava com essa criançada toda dentro de casa. E isso ela trabalhando. Imagina que e história. depois ela foi fazendo concurso. Então, ela estudava para ser supervisora, depois ela estudou para ser inspetora. Eu me lembro de, aos sábados, a família toda em casa, ela entrar para dentro do quarto com mais 2, 3 amigas e estudarem. Pegava aquelas apostilas impressas, né? Estudando, e foi indo e se aposentou como inspetora escolar. Então, e sempre trabalhou, sempre viajou e encontrou no meu pai esse apoio. Tinha uma outra pessoa a nossa segunda mãe, que morava com a gente, que
nós somos 6 irmãos, um dos 2 é filho dela, então eles vieram morar em casa juntos, a mãe e o filho. Caraca. Então ele é meu irmão, ela é minha mãe também, né, emprestada aí. Então tinha uma estrutura, um suporte. Ai, que legal. E eu acabei repetindo um pouco dessa história. Eu viajo muito, como você falou, tenho projetos em outros lugares no Brasil e acabei encontrando igual minha mãe encontrou meu pai, encontrei meu marido, que é um apoio muito grande. Fiquei 1 ano e meio vindo e voltando toda semana. Você tem que ter um parceiro muito parceiro, né? Para poder dar conta disso. Então, tinha uma pessoa que me ajudava em casa também, que é super especial para nossa família até hoje. Mas meu marido que topou isso junto comigo. E que a gente fez, inclusive, o caminho inverso, né? Ele veio para Florianópolis por conta do meu trabalho. Olha, então, isso é interessante, porque assim, aqui no Realidade Feminina, e é aquilo que eu te falei no início, né? Abrir o seu coração, né? Mas a gente gosta muito de trazer a realidade feminina para fazer as mulheres entender nas dificuldades, na realidade delas, que é assim mesmo, que às vezes a colega passa por isso mesmo, ou já até passou. Então, eu gostaria de aproveitar a sua história, essa deixa, e você contar um pouquinho para nós como que foi para você, como mulher, esposa, mãe, essa transição no sentido de, pô, toda semana vim Minas aqui, não é ali, gente. Não. Quem acha Palhoça longe... Boa. Quem acha Palhoça longe, pesquisa no Google BH. Então, conta um pouquinho, assim, das dificuldades que foi isso. Porque hoje a gente olha e vê assim, o quanto valeu a pena o sacrifício, vê aí a família toda constituída, todo mundo, você, né, apoiando ele te apoiando. Mas conta para nós como foi esse processo, para a gente levar para essas mulheres um pouco dessa experiência, respeitar o processo, entender que nada é para sempre, né? As dificuldades, elas não são para sempre, elas passam. Se você estiver firme em persistir naquilo que naquilo que você acredita. Conta um pouquinho para nós esse processo. É curioso, porque eu acho que as coisas vão acontecendo. A gente vai falando sim para as coisas e elas vão caminhando. E aí vão vindo outros sims, né? E quando a gente assusta, a gente chegou em algum lugar. Dependendo do sim lá de trás. Dependendo do sim ou do não lá de trás. Ou do não, né? Então, eu me lembro que pouco tempo antes de eu vir para cá, eu fazia um trabalho, eu como consultora já viajava. Ficava uma semana fora, voltava, meu filho pequenininho, eu sofria demais. Então. Esse foi um desafio muito grande. Quando ele era pequenininho, ele devia ter ali uns 2 aninhos, sei lá. Eu brincava com ele. Quando ele começou a aprender a morder, aí falava assim, mordidinha gostosinha. Aí a gente se pegava no braço. Eu brincava que estava mordendo o braço dele, ele brincava que estava mordendo o meu. Eu na consultoria, trabalhei com a Kimball, uma consultoria alemã, e a gente viajava para os projetos. Eu estava no Sul, estava em Caxias nessa ocasião. E foi uma coincidência, porque eu sempre evitei assumir coisas que eu tivesse que viajar 2 semanas seguidas, por exemplo. Até hoje, meu filho já tem 15, eu não gosto. Quando eu viajo toda semana. É uma escolha, né? Às vezes acontece de eu viajar, tá, gente? Só pra ficar claro. Fala, deu 2 semanas e você ainda não voltou pra casa. A minha preferência é não. Não, mas aí eu venho e volto, né? Vamos dizer assim. Legal. Mesmo quando eu venho e volto, se possível, eu prefiro não viajar 2 seguidas. Porque eu acho que pra gente ficar em casa, tá ali vendo as coisas acontecerem, tá perto, né? Eu acho que é importante. Mas aí meu filho, esse caso que eu tava contando do braço, na época era Skype ainda, né? E eu toda feliz que eu ia conseguir vê-lo, porque antes nem Skype tinha, né? Eu viajei, tava uma semana toda inteira fora, ia chegar no sábado e viajar de novo no domingo à noite para ficar mais uma semana fora. Então eu já tava arrasada. Tava bem chateada. Imagino. Mas enquanto eu estava no trabalho, eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Sabe aquelas coisas, assim? E principalmente o conflito, né? Entre aquela mãe que tá junto com o filho feliz da vida, mas também aquela mãe que trabalha e tá feliz da vida, né? É uma escolha eu acho que nesse conflito, eu sempre decidi ir trabalhar. Porque o tempo que eu fiquei em casa, eu não fui melhor mãe. Olha, porque eu estava em casa. Teve um período que quando ele estava com 8 meses, eu saí de um trabalho, eu custei engrenar e depois eu engrenei na consultoria. Então, no tempo que eu fiquei em casa, primeiro eu tinha muita culpa de estar em casa, que é uma coisa que eu não recomendo para as mães. Aproveitem o tempo que tem com seus filhos, porque eu aproveitei, mas eu ainda assim, eu ficava assim, como é que eu vou para a pracinha com ele se alguém passar e me ver em pleno 10 horas da manhã na pracinha? Olha que pensamento. Eu tinha esse pensamento. E o pior, eu também tá vendo? Eu já ia falar, é mais comum do que a gente pensa. Se parar para brincar, muitas mulheres sentem essa sensação de culpa, principalmente as que provê, né?
Aquelas que são sozinha com seus filhos, que era o meu caso, né? É o meu caso até nem hoje. Nem era o meu caso, mas ainda assim eu tinha esse pensamento, tá? E aí você fala assim, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Não posso me dar o luxo de ficar com meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Isso é uma realidade de muitas mulheres, né? Essa culpa de estar com o filho e a culpa de não estar com o filho, né? Meu Deus, como a gente sofre. Muito. Mas é porque eu acho que anterior ao filho tinha essa coisa de eu ter que estar sempre com a imagem da mulher trabalhadora. Da mulher que está para o trabalho. Então, às 10 da manhã é hora de estar trabalhando. Então, eu não podia estar de bermuda, com roupa de ginástica, numa pracinha. Como assim? O que vai parecer? Que loucura. É engraçado, né? Porque se eu estivesse de férias, eu faria isso naturalmente, porque estou em férias. Mas não estando em férias, me dava essa sensação estranha. Então, acho que isso foi uma coisa que eu enfrentei num determinado momento, que eu não vou dizer que eu faria diferente hoje, porque eu não sei, não mas dá pra que saber, eu né? poderia ter tido mais leveza de aproveitar. Eu aproveitei muito, curti muito. As minhas memórias, assim, são de muito abraço, muito mordidinha, isso que é gostoso, muito tudo, meu né? filho. Tempo de qualidade. Eu não termino o caso, né? Vamos lá no bracinho. Eu entrei pelo Skype. E ele pegou e ficou estranhando aquilo ali e fez assim com o braço na tela. Que bonito. Aí você morreu, né? Morri. Eu desliguei o telefone. Falei, vou embora. Chorei. A partir dali, né? Não fui embora. Eu já tinha assumido um compromisso. Não tinha como falar, tô indo embora, porque eu deu muita saudade do meu filho. Calma lá, você sabia que você tinha filho pequeno quando você topou. Tem aí um compromisso e isso eu sempre prezei muito. Que eu acho que esse é um dos sims que eu sempre falei. Se eu assumir um compromisso, só assim, em última instância mesmo, eu vou não cumprir, porque eu acho que isso é bem importante. Mas eu nunca mais falei pelo Skype. Aí foi uma decisão, vamos falar só por voz. Só por voz. Vamos falar só por voz. Ele me via, ele também ficava angustiado de não estar me tocando, né? De não estar perto, de não sentir o cheiro. Onde então, você está, né? Pra gente estar se vendo pela TV. Então, acho que tem uma alternativa para tudo. Sabe? Essa foi a alternativa que eu encontrei para passar por aquelas semanas. Foram as 2 semanas da minha rotina de viagem as mais difíceis. E depois, quando eu vinha e voltava toda semana, ele era maiorzinho, mas ainda assim tinha umas dificuldades. E muito curioso, quando eu falei assim, fizemos o caminho inverso, que meu marido que veio me seguindo. Eu fiquei pensando, gente, machismo estrutural na minha cabeça, como é que é isso? Caminho inverso de quê? Não, o caminho inverso do que a gente mais vê. Né? Acho que isso é importante. Geralmente a mulher acompanha o homem. É mais comum, nós temos estatisticamente maior número de mulheres que acompanham os maridos do que maridos que acompanham as mulheres. Só. Né? Então, nessa ocasião, que eu vinha e voltava, tem uma diferença no comportamento masculino e feminino muito gritante para a mãe, que aí entra a sobrecarga da mãe. E aí eu já era uma mãe líder quando eu vim para cá. E eu vim, quando eu falei, gente, vai falando assim, as coisas vão acontecendo, eu vim para uma consultoria, em que eu ia ficar uma semana sim, uma não, exatamente por conta da minha lógica. E aí, na outra semana, eu estava com projetos em Belo Horizonte, eu trabalhava em Belo Horizonte uma semana, aqui uma semana, e eu vim para estruturar o RH de uma empresa. Quando tinha um mês que eu estava aqui, as donas da empresa, uma delas a CEO, me chamaram, me convidaram para assumir e ficar em definitivo no RH e no marketing. Não! E aquele dia ela falaram, você não precisa resolver agora, etc. E eu fui para o hotel, eu ficava em hotel, né, na ocasião, depois até fui para Airbnb, depois aluguei um apartamento. E aí eu fui pro hotel, agoniada. Do carro eu já liguei para um colega. Não foi nem pro meu marido. Meu marido já sabia, eu liguei de lá e só falei, fui convidada, depois a gente conversa. E aí liguei para um colega, como é que é? Qual a referência que você tem? Já pensando assim, se eu fosse fazer uma proposta, como é que seria? Valores, etc. Que projeto que eu poderia oferecer? Porque ele era da área de comunicação e marketing e eu não era, nunca tinha atuado nessa área diretamente, sempre como área parceira. E à noite fui falar com meu marido. E muito agoniada, assim, muito angustiada, porque eu não posso aceitar. Ele falou, por que não? Olha, que legal. Como assim? Olha, não. Eu falei, o que você acha? Aí, meu marido, ele me irrita. Ele me irrita, porque quando eu pergunto o que você acha, ele não me fala o que ele acha. Ele sempre vai. Ele me irrita profundamente. E ele fala assim... marido. Não, ele me irrita, mas isso é muito positivo. Ele é um dos... Sabe essa coisa dos que te empurra para frente, que te leva? Isso é muito positivo. Sim. Me irrita mesmo, me angustia, porque são decisões difíceis de ser tomadas. Ele me respondeu assim, eu não posso decidir por você, você é quem sabe. Uau.
Ele tem que dar curso de príncipe. Menos. Bem menos. Bom, não posso empolgar. Vamos manter a linha aqui, porque ele vai assistir. Deixa ele assistir. Mas eu acho que, assim, nesse ano, especialmente, em todas as reflexões que eu fiz do meu papel de líder, mãe, mulher, ele foi uma pessoa muito importante. Fundamental, né? É essencial, exatamente. Foi fundamental. Não fosse com ele, eu não teria conseguido alcançar as coisas que eu alcancei. Top. De verdade, viu? Ai, que lindo, gente. O coraçãozinho aí, inscrever no canal. Mas é verdade, porque... E aí, nessa hora, ele me deu segurança para falar, vai. Uhum. Porque ele queria, ele sabia que no fundo, aquele nervosismo, né? Aquela ansiedade que te gerou o sim, que é uma responsabilidade que você sabia que ia ter sobre a família. Porque se eu decido, beleza, mas e ele, e a criança, exato, e a família? Exato. E eu até imagino, assim, o quanto você ficou no conflito ali de, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas só o fato dele estar junto no sentido de, não, que você decidir, a gente... E eu não pensei duas vezes, assim, lógico, pensei, né, duas, mas aí já no dia seguinte eu dei a resposta. Elas falaram, você pode responder semana que vem, no dia seguinte eu dei a resposta. Top. Isso também fez diferença para como eu cheguei lá. Porque, assim, eu não fiquei cozinhando a empresa uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Já foi bem objetiva, né? Então, isso também foi um marco importante. Mas o que eu estava dizendo dos homens, das mulheres sobrecarregam, eu saía, só para vocês entenderem, eu saía de madrugada. Para quem conhece Belo Horizonte, o aeroporto é longe. É em outra cidade, né? Que é Confins. Então, eu saía de casa, dependendo do horário do meu voo, que era entre 5h20 da manhã de segunda ou 7h, ou mais tarde. Então, eu saía de casa 3h40 ou 4h30. Eram as minhas duas opções. 3h40 ou 5 na segunda-feira. E voltava na quinta, saía daqui 3h30, voltava, chegava em casa às 11 horas da noite, aproximadamente. Porque nunca... Tem voo direto agora, mas não é muito... São poucos, na época não tinha nenhum. Então, era assim a minha rotina. Só que a partir da sexta-feira de manhã, da noite de quinta para sexta, se tivesse qualquer demanda com meu filho, era comigo. Por quê? Meu marido já tinha feito a parte dele na semana, e aí, então, era a minha parte no fim de semana. Eu podia estar cansada, eu podia estar o que for. E o que eu vejo quando os homens viajam a semana toda? Quando eles chegam, eles estão cansados e eles descansam. A mulher não. Entendeu? Então, assim, esse é um desafio grande. É verdade. Fisicamente, a gente tem que estar mais preparado, a gente tem que estar mais conta. Vou parar pra pensar de fato, né? Porque a mulher, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela trabalha mais. Não é o descanso dela, o lar. E mesmo assim, mesmo quando o homem participa, é de igual para igual. Quando entrou a realidade materna... É a responsabilidade do lar, né? A responsabilidade do lar sempre vai ser da mulher. Assim como a responsabilidade de manter esse lar é do homem. Isso é assim, né? É o masculino provendo e o feminino cuidando, nutrindo. Então, isso é uma essência, energia. Não tem como ir contra isso. E até, eu vou te falar assim, na minha casa é um pouco diferente. A gente é bem meio a meio. Dividir as tarefas. Ele participa de tudo, como eu participo de tudo, da parte de prover, da parte de cuidar. A gente ele até cuida bem da casa. Ele cuida bem da casa. Talvez, se ele estiver ouvindo agora, ele vai falar que cuida mais do que eu. Que não é verdade, não é verdade. Mas quando entra filho... É diferente. Eu vejo que eu tomo mais à frente. Então, eu posso estar cansada o quanto for. O filho sempre vai recorrer à mãe, na madrugada, é comigo. Se vai levar ao médico. Eu só não levo se eu não tiver mesmo condição de levar. Se eu tiver um trabalho, se eu tiver uma viagem. Ou se eu também estiver passando mal. Fora isso, eu que estarei lá. Então, isso há 15 anos. Foi imposto? Foi obrigatório que fosse assim? Não. Foi uma decisão. Mas... aconteceu assim também e é assim que eu consigo fazer. Eu me sobrecarrega em alguns momentos, mas é assim que eu dou conta. Mas a gente adora, né? Pois é. Ai, me sobrecarrego, mas... Imagina que eu vou conseguir ficar dormindo. Ele tinha crise de bronquite quando era... Ainda tem crise, mas já tá maior, já ele mesmo sabe identificar. Mas imagina ele lá, criancinha, com crise de bronquite na madrugada, eu dormindo e meu marido cuidando. Eu não conseguiria dormir. Não vai conseguir dormir. Isso é natureza. É natureza. É a natureza feminina, não adianta ir contra. E eu ia falar isso. Eu vejo que a gente, no mundo corporativo, é muito convidado a se masculinizar.
Fato. Então, a gente precisa saber, quando eu falei que as brincadeiras eram iguais às de homem, etc., mas tem um limite que não se ultrapassa. Exatamente. Porque eu sei que aqui é só no fórum masculino, eu sei que aqui é só no feminino. E quando alguém ultrapassa, seja numa piada, seja no trabalho, seja entre amigos, antes eu era até ríspida para marcar. Agora eu sou mais cuidadosa, delicada, mas eu mostro que aquela brincadeira não se repita. Sabe? Isso é bem interessante. Assim, no WhatsApp eu mando Essa semana rolou uma piadinha num grupo que eu faço parte. E aí eu mandei umas figurinhas. Aí um colega homem, porque aí homens que estão nos ouvindo, a gente precisa do apoio de vocês em muitos momentos. Ele falou, gente, essa brincadeira não tá boa. Ele falou com o meu colega, com o outro. Então... Aí eu senti, ele me deu, tipo assim, ele levantou uma bola para eu chutar no sentido de, tipo assim, mandei figurinhas, falei assim, piada ruim, né? Então, dá o sinal. Aí as coisas, porque a gente não pode deixar render. É verdade. Tem coisa que você não pode deixar render. Tem um limite, né? Tem um limite. Isso aí é postura, né? Conseguir se colocar, se posicionar, principalmente a mulher, ela precisa entender até onde ela pode, até onde ela deve permitir, né? E isso é fundamental aí nesses ambientes, na liderança, acho que num todo. Eu tenho um monte de perguntas aqui, meu pai amado. Vamos começar aqui. Um pouquinho do que a gente falou, né? Vamos ver o que eu posso estar trazendo aqui na mesa. Tá. A gente sabe que o ambiente ainda, né, apesar de estar se mudando cada vez mais o ambiente masculino para que as mulheres consigam trabalhar mais e colocar os seus talentos, e a gente sabe que a mulher, ela sempre se sobressai dependendo da função. Quando se trata de liderança, a gente sabe que a mulher, ela acaba se sobressai mais. Qual que é a dificuldade que você acredita, não falando só de você, mas como mentora, como uma pessoa que está no ambiente, que você acredita que as mulheres têm de dificuldade de colocar os seus talentos, de fazer tudo que é da capacidade dela, por incomodar os homens, pelos homens falar que não gostar daquilo, tipo, por exemplo. Tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente nesse sentido de eu sou mulher, eu gostaria de fazer mais, mas o homem não me permite, porque se eu faço isso, eu me sobressaio a ele. Isso tem, né? Infelizmente tem. E eu vejo situações de quando as mulheres se sobressaem, os homens trocam. O que você acredita nesse processo? Uma postura, uma forma que ela tem de se colocar de forma profissional e conseguir conquistar esse espaço sem que, enfim, né? Eu acho que tem duas coisas, Ellen. Porque o que acontece? Tem homens que eles vão ter essa insegurança ou eles nem percebem e eles vão se incomodar se uma mulher está crescendo. E aí tá brilhando demais, etc. E se é o líder dela principalmente, isso é dele. Eu não tenho como fazer nada por ele. Isso eu penso. Então, tem homens que fazem isso e as mulheres, ou elas batem de frente, ou elas se calam. E aí o que eu acho que o caminho para ir nessa direção é assim, você quer ocupar aquele espaço? Ele não está me deixando. Vai. Aí eu vou dar uma de mineiro, né? Vai pelas beiradas. Vai pelas beiradas. Isso é verdade. Vai pelas beiradas, porque se você não abre sentindo, né? Porque assim, se você abre a sua boca para confrontar e bater de frente com o seu chefe. Cláudia, você está falando a palavra chefe? Gente, o seu líder tem algum momento que ele vai se posicionar autoritariamente e numa hierarquia dentro da empresa, você precisa respeitar. Né? Uma hierarquia, ela existe para ser respeitada. As pessoas, seres humanos, são iguais, mas ele está numa posição de poder superior à sua. Então, se você chega e fala, vou pro ataque, você vai perder. Verdade. Vai perder, porque você é a parte mais fraca dessa relação. Né? E aí, o que eu vejo muitas mulheres fazendo? E aí, com muitas clientes minhas, eu tive a oportunidade no ano passado de mentorar algumas mulheres líderes muito boas no que elas faziam. E algumas se calam. Então, elas dão sempre a vez e a voz para o homem. Se elas estão ali, mesmo que ele seja um par, ela o vê como figura de autoridade.
E aí, como na figura de autoridade eu respeito e dou espaço para o meu líder, eu dou espaço também para o meu par, que é homem, porque eu vejo nele uma figura de autoridade. Então, esse é o cuidado que as mulheres devem ter. Respeitar a autoridade, sim, mas como pessoas somos iguais. Sim. Né? E tem um termo da humildade que eu gosto muito, que ser humilde não é eu ser aquele pobrezinho, coitadinho. Eu não ser nem maior. Não é se diminuir, né? Eu não ser maior nem menor do que eu sou. Então, quando eu ainda sou pequeno e quero ser grande, eu fico arrogante. Ou quando eu já sou grande, fico me colocando pequeno, eu fico submisso desnecessariamente. É verdade. Né? Então, acho que nós, mulheres, corremos esse risco em alguns momentos. Então, quando eu falo da influência da minha mãe, porque minha mãe foi essa mulher que desbravou. Né? Minha mãe foi essa mulher que desbravou. Então, eu aprendi isso com ela, que qualquer lugar que eu quisesse estar, era para eu estar mesmo. É claro que eu fui criada também dentro da lógica do casamento, do não sei o quê. Era assim, você tem que fazer faculdade para se sustentar se o casamento não der certo. Não, porque se o casamento não der certo, aí você vai dar conta de se não sustentar. Tinha possibilidade de não ter casamento. Era se o casamento não der certo. Boa. Então, mas foi um aprendizado muito importante. Então, eu vejo que as mulheres, muitas vezes, elas deixam de se posicionar quando elas têm uma condição tão grande de contribuir. E aí dá para fazer. Eu vivi uma experiência ano passado com uma pessoa que eu estava apoiando, assessorando, que estava com muita dificuldade com o líder dela. Com o líder dela. Muita dificuldade. Ela já era uma alta executiva, mas estava com dificuldade com o líder dela. E ela estava prestes a trocar de emprego. Ela falou, já estou olhando o mercado, já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo outro. E aí, diante das situações que iam surgindo, a gente foi conduzindo ali, nós duas construindo, que ela poderia chegar, falar o que dava para conversar, o que não dava, como conversar, como não conversar. Ao término do processo, ela falou, Cláudia, estou tão feliz no meu trabalho, eu não quero sair. Porque ela aprendeu como ir nessa relação. Então, acho que... Talvez vai muito disso, né? Você aprender se colocar, se comunicar, conversar... Colocar na mesa a situação, abrir o jogo, né? Porque às vezes eu acho que muito é disso. Isso é ceder também, né? Isso é ceder também sobre uma situação que você quer. Às vezes a pessoa... a presença masculina te impede num sentido de insegurança, medo, porque querendo ou não, como você falou, né, a gente já vê o masculino como algo que é maior, né? Mas se tratando do trabalho, eu vejo que muitas mulheres realmente, elas se recuam, elas se diminuam, deixam de idealizar coisas que elas querem muito por uma presença que talvez ela só precisa se posicionar. E assim, e não é briga, porque... Como você falou da energia masculina e da energia feminina, eu cada vez mais estou entendendo esse papel do homem dentro da casa, por exemplo. E a gente pode dar esse espaço, deixa os homens serem homens dentro de casa, né? Sim, porque verdade. Aí, como mãe, por exemplo, eu tomo muito à frente. Eu tenho que dar mais espaço para o meu marido ser o pai, a figura da autoridade ali, masculina, que é diferente da mãe, que cuida, que ampara. Eu tenho que deixar ele falar os nãos, bravo mesmo, que eu fico às vezes incomodada, meu coração fica assim, ai, coitadinho, imagina, né? Não precisava falar desse jeito. Tem que dar espaço para ele ser do jeito que ele fala. Isso é um aprendizado que eu estou no caminho de aprender. Acho que o líder, né? O lugar do líder, ele é ser o líder, mas também é se permitir ser liderado, né? Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. E eu acho que em casa tem muito isso, né? Sobre, por exemplo, igual eu vejo um pouco da sua história, de você. Pô, uma mulher no trabalho, da forma como trabalha, a forma como chegou, onde chegou... entendendo o conhecimento da liderança, sabendo administrar bem essa liderança, independente dos ambientes e das pessoas, imaginar como é isso em casa, né? Como é isso com o marido, como é isso com o filho, como é isso no sentido de voltar para o feminino, chegar em casa e falar assim, não, agora, nesse momento ele é o líder, ou nesse momento eu sou a líder. Conta um pouquinho para nós como que você administra esses papéis. Nossa, eu vou te falar... É muito comum eu chegar em casa esgotada de trabalho e fazer o papel daquele que deita no sofá e deixa o pau quebrar. Fala o que você quer, né? Como delega. E deixa o pau quebrar em casa. Se alguém está cuidando da cozinha, está cuidando. Se alguém está cuidando da casa, está cuidando.
tem momentos que eu faço isso com muita frequência. Até mais do que eu gostaria, do que eu mesmo gostaria. Então, o meu exercício hoje é de ser essa mulher que cuida da casa, que faz essa parte e que está ali também provendo esse carinho, esse cuidado por uma comidinha, por uma limpeza, uma organização, porque isso não é muito meu forte. Eu sou muito do trabalho fora de casa. Sim. Eu sou muito externa, sabe? Então, e é difícil conciliar, porque é bem o que você falou. Eu sou demandada na rua, vamos falar assim, a ir para frente, a apresentar, vender, entregar e treinar e falar de liderança e que a líder tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí, de repente, você chega, calma lá, agora eu tenho que ser aqui a dona de casa. E é quase que na minha cabeça infantil, é aquela mulherzinha. Ai, mas eu vou ser mulherzinha e depois? E amanhã eu tenho que ir pra rua de novo, furacão, como é que faz? Né? É um conflito, então, né? É um conflito. Administra esses papéis. E que a maturidade aí, a maioridade está me trazendo aí uma visão que eu não tinha antes, como eu tenho agora em relação a isso. Legal. E que, de fato, é difícil conciliar. Porque eu faço super bem o trabalho, e aí até como líder, tá? Hoje eu tenho só uma faxineira, que é muito mais simples, né? Da gente administrar ali. Mas eu tenho dificuldade em algum momento de pontuar para ela alguma coisa. Porque eu acho assim, isso é tão pequena, ela já deve estar vendo, ela vai fazer, ela vai resolver. Olha só, enquanto na empresa ou no meu trabalho, no meu negócio hoje, eu delego, eu mando, eu cobro, eu pergunto. Quando eu falo mando, é no sentido da voz de comando. Sim, que um líder tem que ter, né? Não de ser autoritário. Então, eu consigo comandar bem, eu consigo escutar bem. Eu sempre treinei muito feedback, eu falo com os líderes para dar feedback e eu falo com muita propriedade, porque eu sempre treinei muito feedback. Porque eu acredito que o feedback é o que faz as pessoas crescerem. É através de um feedback onde você pontua o que a pessoa pode melhorar, que você possibilita ela subir um nível. É verdade. Naquele comportamento ou até de uma hierarquia de cargo. Porque se você está tudo lindo, está tudo maravilhoso, ou se você nunca fala nada, nunca dá direcionamento, a pessoa se perde. Então, eu sempre fiz muito isso. Mas em casa, dar feedback para uma faxineira que vai uma vez por semana, eu fico assim, ai meu Deus. O que eu vou falar para ela? Não, deixa quieto. Não, e aí eu ainda corro o risco dela falar eu assim... Eu achava que era só eu que... Que alívio. Então não, você também... Não, na hora de delegar as coisas, quando é em casa, de fazer as coisas quando é em casa, do lar, dos filhos, a gente sempre fala, não, eu acho que é como não importante, assim, no sentido de, não, isso daí alguém vai ver. Agora, quando é no trabalho... Isso. É cada detalhe que a gente olha e pontua e lembra o tempo inteiro, né? Eu falo até a Bia, muitos aqui sabem que ela é minha filha, e a forma de como eu percebo, às vezes, a minha liderança sobre ela quando está no trabalho, em casa... É completamente diferente. Deixa criar bicho. Pode deixar, não tem problema não. Na hora que a gente começar a ver as moscas, a gente dá um jeito. E esse grau de importância, né? E eu acho que isso vai muito, que é algo pra gente olhar. Se você é uma mulher que também tem essa tendência, né? E a minha irmã fala muito. Isso é a energia masculina sobre nós. É um excesso dela, né? Excesso porque da a gente energia tem que ter todas, nas duas, né? E é interessante você falar isso, porque eu olho pra você, pra mim é uma inspiração em trabalho, né? Porque quando eu crescer, eu quero ser assim, gente. Ai, meu Deus. Depois vocês dão uma stalkeada nela ali, mas não tô levantando sardinha, não. É sim uma inspiração. Obrigada. E a gente que é desse mundo do trabalho, de, né, buscar a nossa independência nesse sentido... a gente sabe, né, como a gente é detalhista, como a gente tá ali 100%. Agora, quando se trata da casa, eu sei o que é administrar um lar, de fazer comida quando era casada, né? Não, o marido gosta assim, a criança gosta assado. Vamos fazer separado porque um gosta assim, outro gosta assado. Não, tudo sabe os mínimos detalhes da casa. Mas era a Ellen no seu feminino, né? Aí, quando surgiu a Ellen do prover, do sustentar, do criar, e veio essa energia masculina, ela veio em mim de uma forma de necessidade, o que é pior ainda, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar filho, essas coisas.
Então a gente acaba colocando num lugar, porque para trabalhar, para prover, a gente precisa da energia masculina. É difícil uma mulher liderar uma empresa, né, e fazer o que precisa ser feito fora de casa numa energia feminina. Ela não vai conseguir. Então, diante desse cenário, eu vejo muitas mulheres nas suas realidades femininas, no sentido de estar conectado a esse masculino, a ponto de olhar para o seu feminino com nem tanta importância, a gente nem percebe. Não, tá tudo certo. E eu tô todo dia me treinando. Todo dia eu olho para minha casa, plantinhas, coisinhas que você vai meio que suprindo e alimentando o feminino, sabe? Realidade feminina, inclusive, ele tem essa proposta, né? Olhar para o seu feminino, chegar em casa, às vezes aquilo que a gente não acha importante, falar, o que eu poderia fazer por isso daqui? Mesmo que eu não goste, porque gostar a gente gosta. A gente não estar... querendo fazer é porque existe um excesso de energia masculina. Porque gostar de cuidar da casa a gente gosta, do lar. E sabe, assim, tem um excesso de energia masculina e tem uma falta de tempo para dar conta de tudo. Então, assim, por exemplo, isso que você está falando, da planta e tudo, eu tenho me visto no exercício de fazer uma comidinha. Nada elaborado, nada demais, não. Mas, assim, aquela carne do jeito que meu filho gosta, ou não sei o que do jeito que o marido gosta, poucas coisas. Não sou muito... não é de todo dia, não é nada disso, não. Mas, assim, eu tenho priorizado isso. Então, assim, ao invés de brigar por que alguém não lavou a louça, pego lá, se eu acabei de fazer a unha, boto uma luva, lavo. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tenho feito. A planta, onde eu tô morando atualmente, minhas plantas, nenhuma estão sobrevivendo. Então, não tá dando muito certo. Tudo tá não, tudo morrendo. Tem umas lá que estão vingando. As minhas atualmente não tá colaborando, não. Mas... eu entendi o que você está falando, eu acho que é isso. E tem um livro que eu gosto muito, que eu penso que dá para a gente adaptar para essa questão da mulher no trabalho, da mulher em casa, do masculino, da energia masculina, feminina, que é Descubra Seus Pontos Fortes. O livro fala, basicamente, ele fala dos talentos e tudo. Tem até um teste no final, que fala qual é o seu maior talento, que não é a sua maior competência. Então, dependendo do seu talento, você vai ter mais facilidade em desenvolver ou não determinada competência. Porque, como a gente falou aquele dia no evento, a liderança é aprendida. Olha a sua história, você acabou de contar. Ela é aprendida. Desenvolvida, né? Ela é desenvolvida, porque aprendido parece que alguém vai te falar e você vai fazer, e vai aprender e vai ser. É desenvolvido. Você é desenvolvido, é treino, né? Eu preciso treinar todo dia para ser melhor líder e não posso parar de treinar nunca. Mas então, no Descubra Seus Pontos Fortes, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente tem aquilo que é nosso, de ponto forte. E o que não é meu ponto forte, às vezes eu fico brigando para que ele seja tão bom quanto o meu ponto forte. Isso é verdade. E, na verdade, o que eu tenho como oportunidade de melhoria, eu preciso desenvolver ao ponto de ser suficientemente bom. Ele não precisa ser excelente. Então, eu estou aqui na minha energia masculina, gosto do trabalho, eu sou ótima nisso. A casa fica para baixo um pouquinho. Eu não vou conseguir ser os dois ótimos. Não dá, né? Não dá. Então eu preciso. Não dá. Eu preciso elevar essa energia o suficiente para que ela não atrapalhe esse outro aqui. Para que eu não saia, eu não saia do meu equilíbrio, né? Para que não saia do equilíbrio. Então, eu adoro o exemplo assim das pessoas muito criativas. A pessoa é altamente criativa, é muito provável que ela não vai ser tão organizada. Isso é verdade. Não quer dizer que não possa. Tem aí as moscas brancas, né? Que pode ser que tenha alguém que tenha. Mas aí ela começa, ela altamente criativa, começa a se incomodar porque não é organizada e quer melhorar a organização, melhorar. Investe uma energia enorme para melhorar essa organização. Não. Investe energia para melhorar até o ponto para que essa falta de organização não prejudique seu estado criativo. Porque você quer ser mais criativo, você tem que ter um mínimo de organização, porque senão você nem cria, né? Até a criatividade fica comprometida. Sim. E o contrário é a mesma coisa. Eu sou altamente organizado, não quero ser mais criativo. Não, você precisa ser criativo para não prejudicar e você não se tornar um metódico que não inova em nada. Precisa olhar para a própria condição e inovar em algum ponto do processo. Então, esse equilíbrio, eu acho que isso é libertador. Sim, total. É libertador. Eu não preciso ser boa. Naquilo, eu acho que é legal, quando você falou o que as mulheres podem fazer,
Se identifiquem no que vocês são boas. Sim. Se identifiquem naquilo que você faz bem. E tem hora que a gente não reconhece. Esse é outro problema da mulher. Mulher, né? Mulheres, né? Elas nunca vão conseguir enxergar não o próprio enxerga. talento. Isso sou eu, tá? Isso eu falo isso pra mim mesma. Olha só. Porque, primeiro, que aquilo que a gente é muito boa, muito bom, né? Tanto o homem quanto a mulher, aquilo que você faz muito bem, você tende a não ver como um diferencial, porque você faz tão fácil. Como a gente diz, faz Não com dá o pé valor, nas costas. não dá o valor, que né? não vê que aquilo tem uma importância muito grande. Então, eu vejo que a gente tem que olhar e encontrar isso. Eu falo muito, tá, Ellen? Mas é que me ocorreu um dado que as mulheres... Eu não lembro se eu falei isso lá aquele dia. Surge uma vaga nova para promoção. Os homens, quando eles têm 50% das características dos requisitos da vaga, ele se aplica para aquela vaga. As mulheres só se aplicam quando ela tem 100%. Sempre. Por quê, né? Pra acabar. Então, naquela reunião que eu tenho um mundo de homem aqui, ou naquela reunião que eu tô com o meu líder, seja ele homem ou mulher, se eu não tenho 100% de certeza, eu não abro a minha boca. É verdade. Então, a gente não se expõe. Eu penso que o que é necessário para você desenvolver uma boa liderança é você se expor. Se expor, vai ter constrangimento, vai ter situações desconfortáveis. Normal, né? E aprendizado que vão fortalecendo a sua liderança. Falou tudo, gente. Meu Deus. Dá um corte, hein, Bia? Não, até eu, assim, da virada de chave, né? A sacada no sentido de que, diante de um ambiente, diante da situação, a gente sempre vai ter um olhar mais crítico para realmente se posicionar. No sentido, falo, não falo, entro, não entro, vou, não vou. Aí quando assusta, a reunião acabou. E você não falou. E aí vem o arrependimento, vem a questão do realmente começar a se comparar, né? A comparação que a mulher tem muito disso, tem né? Tem. E então tá aí uma dica de realmente assim, cara, e eu sou a favor da teoria vai com medo mesmo, né? É isso aí. Não foi à toa que eu dei uma palestra falando sobre coragem. Falei, cara, qual que é a diferença de mim? Eu só tive um pouco mais de coragem, fui independente do que iam pensar, falar. Que coragem não é não ter medo. Não é ausência, é ir com medo, né? Não é a ausência do medo, é você ir com ele mesmo, porque é uma escolha. É os dois lados ali. Você escolhe ir ou não ir, né? Então, e tem muitas mulheres nesse lugar, né? De, não vou falar, não vou fazer, não tô boa o suficiente, não tá os meus 100%. E acredita, nunca vai estar os 100%. Nunca vai estar. Isso não existe, né? Nunca vai estar. Isso não existe. Nunca. Gente, que top, que top. Peraí, calma aí, gente, me dá mais tempo. Aqui a gente falou um pouquinho sobre a questão da maternidade, o quanto isso impactou, né, principalmente na sua trajetória. Mas eu gostaria que você trouxesse da sua vivência, da sua experiência, das suas habilidades como uma mentora, uma pessoa que presta consultoria. O que você diria para as mulheres no sentido de conciliar a maternidade ao que elas querem fazer, a liderança, ao trabalho, aquilo que elas se procuram fazer. Porque um pouco do que você falou é uma questão de você tomar uma decisão e se manter firme. E aí as escolhas vai ter os seus pós e contra, né? Mas o que você diria para essa mulherada que está neste lugar aí? Eu diria que vocês estão num desafio. E todas nós, mães, mulheres que trabalham, principalmente líderes, vivemos. Ou já vivemos lá atrás, ou vamos viver, ou irão viver, né? Eu já vivi. Eu penso que você tem que encontrar o seu lugar o seu papel para cada um. Encontrar o seu lugar para cada um dos papéis. Então, eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre. Nunca gostei de brincar de boneca, mas desde adolescente eu queria ser mãe. Eu tenho um sobrinho que ele nasceu quando eu tinha 18 anos e ele morava com a gente. Então, eu fui meio que mãe dele, sabe? Eu acho que ali aguçou mais ainda essa vontade de ser mãe, de bebezinho, aquela coisa mais linda, que coisa fofa. Eu sempre fui muito apaixonada pelos meus sobrinhos e tudo mais, então eu sempre quis ser mãe. Então, para mim, não tinha esse conflito, essa dúvida, tá na hora de ser mãe, não tá na hora. E eu acho que se você tem o desejo de ser mãe, ou gosta hoje de ser mãe, né? Vai viver essa maternidade conciliando com o trabalho. Eu sempre cuidei dos compromissos do trabalho, mas eu sempre priorizei o meu filho.
Ah, interessante. Porque eu acho assim. E muitas das vezes, quando você prioriza o filho, significa você ir trabalhar. Falou tudo. Priorizar o filho não significa ficar por com conta ele do 24 filho. horas, concordo Não total. significa ficar por conta do filho. Eu tive a oportunidade de ficar uns meses com meu filho, mas eu estava sem trabalho, sem salário, eu não estava feliz. Porque eu queria o meu trabalho, eu queria o reconhecimento do que eu sei fazer, do que eu gosto de fazer. Eu não estava 100% feliz porque eu estava com ele. Então, tem mulheres que estão 100% felizes e tem uma condição financeira que possibilita, curta isso. Depois, lá na frente, você vai encontrar o que fazer. Tem mulheres que não têm muito tempo com os filhos. Vai trabalhar, você precisa trabalhar. Eu acho que a gente precisa ter uma rede de apoio, seja profissional, ou familiar, ou amigos. E o que eu vejo é que é muito complexo quando a mãe, ela abre mão de ser mãe por conta do trabalho. Eu acho que isso vai trazer um dano lá na frente, que vai ser importante e talvez você não consiga mais reverter. Ouvi uma frase de uma pessoa outro dia que eu gosto muito, que é assim, o meu trabalho eu posso retomar a qualquer tempo. Vai ser difícil, vai ser... aqueles anos do seu filho você não recupera. É verdade. Não recupera. Agora, fala isso uma pessoa que não levou o filho no primeiro dia de aula, porque estava num trabalho recém-contratada, teve que viajar para um treinamento com a diretora, vice-presidente da empresa. Tá uma pessoa que, quando o filho foi rei do amendoim numa festa junina, eu não estava presente. Sério? Porque foi quando eu vim para cá. Hoje eu fico pensando, por que eu não negociei começar na semana seguinte, né? Para aproveitar a festa. Perdi. Então, quando eu falo de conciliar, acho que cada mulher vai encontrar o seu jeito de conciliar. Show. Sabe? Porque tem mulheres que são muito preocupadas, então fazem questão de voltar em casa para amamentar, e aí ela se sobrecarrega. Se ela dá conta, se é assim que tá bom para ela, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sempre fui do tipo que eu fazia o jeito que era mais prático. E às vezes eu queria o jeito mais complexo, queria fazer para fazer muita coisa. E aí tinha sempre minha mãe, uma irmã, meu marido, para falar, você precisa disso tudo. Olha como é que você vai se descabelar. Agora, eu viajando com meu filho pequeno, muitas pessoas falaram, tá valendo a pena? Precisa disso mesmo? E eu acho que valeu a pena. Eu vejo que valeu a pena. Final, né? Valeu, porque eu sempre... E o que conta, eu ia falar, eu sempre supri, eu acho que a gente nunca supre, porque os filhos também têm uma falta, assim como nós temos a nossa. A falta... O vazio tá ali em todos. Ela é do ser humano, né? A psicologia mostra isso aí, né? Nós somos seres faltantes. Então, vai sempre faltar alguma coisa e a gente não precisa preocupar em querer cobrir isso o tempo todo. E quando eu falo isso, eu tô falando para mim também. Que legal. Arrasando! Se pudesse dar um conselho para as mulheres que querem liderar, que conselho você daria? Eu diria que elas invistam no seu próprio desenvolvimento. Vai fazer terapia, mentoria, coaching, curso, faculdade, pós, curso avulso. Vai estudar, vai se desenvolver, né? Não só estudar. Estudar é uma das formas de se desenvolver. E não espere estar 100% pronta para falar, para se posicionar, para contribuir. Verdade. Porque aquela mulher que não estudou, que não fez terapia, que não fez mentoria, que não fez coaching, ela tem muito para contribuir. Porque se ela está num processo de trabalho, vamos pensar assim, ela está ali fazendo um processo de lançamento de nota, ela tem alguma coisa para contribuir para aquele processo. Ele chega desse jeito, ele podia chegar de outro, eu estou soltando assim, podia soltar assado. Seja qual função eu faço, eu estou numa função de, sei lá, pensei numa escola, de colorir os desenhos para as crianças. Você tem alguma coisa para contribuir, que tem um lápis da marca tal, que podia ser melhor, mais fácil, que está mais barato. A gente sempre tem o que contribuir. Acredito, então, total. Não se calem, né? Não se cala, vai lá e dê a sua contribuição para o mundo, né? Porque quando você dá a contribuição para um processo de trabalho pequeno ou grande que você tem, de uma responsabilidade menor ou maior, de impacto menor ou maior numa empresa, é uma contribuição para o resultado final dessa empresa. Né? É o que a gente sempre fala. Eu falo muito isso, né? O seu pouco é muito para alguém.
Então, aquilo que a gente acha que é tão nada, é tão pouco, né? Acredita, alguém vai receber isso. Se passou por você, alguém vai receber melhor do que estava. Sempre vai vir melhor do que estava, né? E eu vou... A Bia vai brigar com a gente, mas eu vou falar, acreditem. Mulheres, acreditem. Acreditem, porque vocês podem. Com certeza. Podem. É acreditar e ir. Ai, que linda, maravilhosa, eu queria mais. Tempo esgotado na tela, nem, como diz o goiano, né? Nem, bora de novo. Bora, só marcar. Cláudia, obrigada, foi lindo, maravilhoso. Ai, obrigada, Sotaque, então nem se fala, né, amiga? Eu sempre tomo aquele chá, aquele café da tarde, o dia inteiro, eu adoro. É ouvir minha mãe, assim, sabe, o sotaquezinho. Mas gratidão mesmo, contribuiu muito. Eu que agradeço. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para as nossas ouvintes, né? As mulheres. Eu sei que tem homens que adoram vir aqui. A gente adora que vocês venham aqui entender a gente um pouco, pelo menos, né? Mas deixa a sua mensagem final para esse episódio nosso. Bom, o que eu posso deixar é que, se você quer ser líder, invista no seu desenvolvimento e vai, porque o caminho é seu e você vai chegar lá. É isso aí, você viu, né, gente? Aí, se eu fosse você, eu já ia lá stalkear a rede social dela, porque eu já, entendeu? Eu já vou lá, minha filha, inspiração é assim. O que eu acho legal, e aqui se cumpre o propósito, mais um episódio do Realidade Feminina para vocês, a gente vê o nosso processo muito no outro. Então, igual quando eu comento, né? Cara, eu comecei a empreender lá 10 anos atrás, porque alguém um dia contou a história. E aí eu ouvi a história da menina e olhei e falei, cara, se ela consegue, eu consigo. Então isso é muito gostoso, assim, sabe? De poder ver na história da colega, na história do outro, uma possibilidade. Cara, eu acho que eu posso, eu dou uma animada. E isso é muito legal, então gratidão por contribuir um pouquinho com a sua vivência, com a sua história, seu conhecimento principalmente, né, gente? O conhecimento não ocupa espaço. E deixa aquele comentário, aquele like, segue a Cláudia nas redes sociais dela, acompanha, que ela tem muito a agregar na nossa vida, principalmente quando se trata de liderança feminina, empreendedorismo, acho que tudo no geral. Sou suspeita a falar. E mais uma vez, obrigada. Eu não sei vocês, mas eu vou ficar aqui nos bastidores com a minha convidada, né, gente? Que eu ainda vou tirar uma tasquinha dela. Beijo no coração de vocês, mulheres, e até o nosso próximo episódio, que também promete, hein? Fica ligadinho aqui no nosso canal. E, amiga, antes de ir embora, não esquece de se inscrever, tá? Porque eu sei que você ficou aí toda empolgada com o conteúdo, mas vai lá, se inscreve no canal para você não perder nada. Beijo no coração de vocês e tamo junto. Obrigada mais uma vez, Cláudia. Obrigada.